mas depois o resultado do Fla-Flu fez com que o Palmeiras voltasse a acreditar na disputa ou nas chances do título. Vinícius. Os jogos contra Mirassol e Vitória viraram um dos temas mais comentados da campanha do Palmeiras no Brasileirão. O time de Abel Ferreira foi bem contra os grandes, mas derrapou justamente diante de equipes teoricamente inferiores. Foram apenas 3 pontos de 12 possíveis, um desempenho que fugiu completamente do padrão alviverde. Esses tropeços escancararam a dificuldade do time em quebrar defesas fechadas e lidar com estratégias reativas. Enquanto isso, os rivais diretos pontuaram forte contra esses mesmos adversários. E é aí que a conta começa a pesar. Cada ponto perdido faz diferença na reta final. Os confrontos obrigatórios acabaram virando o calcanhar de Aquiles do Verdão. A oscilação criou um buraco na tabela justamente quando o Palmeiras mais precisava embalar. No fim, tropeçar 4 vezes diante das mesmas duas equipes se tornou decisivo. E a sensação é clara: esses vacilos podem sim ter custado o título. Fala, Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fã de esportes. Palmeiras sim voltou, diminuiu a diferença para o líder, mas fica aí o recado do técnico Abel Ferreira, porque o treinador teve uma dura conversa com os jogadores do Palmeiras depois desse empate decepcionante contra o Vitória. O Palmeiras vinha de 2 derrotas como visitante, voltava a jogar no Allianz Parque e tinha a possibilidade, se vencesse o jogo, de reassumir a liderança da competição. E principalmente o recado do técnico para a falta aí de postura do time, responsabilidade. Ele chamou, destacou aí que a equipe foi muito apática no primeiro tempo, mas os jogadores se esconderam. Então essa foi a conversa nessa linha. Depois do jogo, o Bruno Fux veio na zona mista, na entrevista com os jornalistas, e revelou essa conversa, que o Abel Ferreira passou tudo isso para os jogadores, e os jogadores vão tentar assimilar nesse restante de Campeonato Brasileiro e também para a decisão da Libertadores. O fato é que o Palmeiras vive o seu pior momento do campeonato. Você destacou aí, nos últimos 9 jogos, apenas 9 pontos, mas são 3 pela primeira vez no campeonato. 3 jogos consecutivos sem vencer, 2 derrotas e 1 empate. E fica aí essa preocupação da torcida palmeirense para a sequência. A estratégia do Abel Ferreira foi preservar os jogadores que estavam voltando da data FIFA. Os 6 começaram no banco de reservas. No primeiro tempo, o Palmeiras deu apenas um chute perigoso no gol. O Alan foi o grande destaque, inclusive no segundo tempo. Na segunda etapa, a equipe melhorou com as mudanças do técnico, tirou um zagueiro, entrou Felipe Anderson, Vitor Roque veio para o segundo tempo, Gustavo Gomes foi de centroavante. O Palmeiras tentou fazer o gol no abafa, com muitos cruzamentos na segunda etapa, mas não conseguiu o gol que seria da vitória. Então deixou essa sensação para o torcedor palmeirense que a equipe precisa melhorar para o restante do Campeonato Brasileiro e também para a decisão da Libertadores. Aí fica a questão, Bruno, será que o Palmeiras e o Flamengo, né, os dois times estão vivendo a TPF? Será, Bruno? Boa noite, Jean. Boa noite. Bom, primeiro assim, acho que Flamengo e Palmeiras fizeram partidas muito ruins, ambos, mais uma vez. E acho que a gente precisa olhar um pouco para isso, e claro que tem a ver com a data FIFA, mas não tem a ver só com a data FIFA. Porque o Palmeiras vem de 3 jogos muito fracos mesmo, depois da gente exaltar muito o futebol que o Palmeiras estava jogando. O Flamengo vem de resultados melhores que o Palmeiras, mas se você for ver como o Flamengo, o momento em que o Flamengo consegue vencer do Lanterna Sport... Primeiro tempo contra o Sport foi preocupante. Exato, e eram, assim, no momento em que o Flamengo tem 2 jogadores a mais que o Sport, que ele consegue virar o jogo, porque ele estava perdendo. Primeiro tempo com o Santos, muito ruim também. Acabou achando um gol ali no momento em que o Santos era superior. Então, assim, tanto o Flamengo como o Palmeiras estão jogando mal, estão jogando muito abaixo do que já jogaram. E foram 2 times que, em determinado momento do campeonato, eu não sei se isso se mantém, acredito que não, tinham campanhas históricas, as suas melhores campanhas na história dos pontos corridos. Então, assim, não é coincidência, não pode ser coincidência que os 2 times que foram para a Copa do Mundo, que tem que jogar na data FIFA, que são vítimas certamente desse calendário, por melhores que sejam seus elencos, porque na hora que você muda o elenco, o time também, a qualidade vai cair. Eu acho que E é bom quando acontece com os 2, porque aí não fica aquela coisa de... porque senão, na visão do torcedor, é sempre... tá falando isso porque o time é esse, tá falando aquilo porque o time é esse. Não. A gente está falando dos 2 times que tiveram uma queda de rendimento absurda, mesmo nas vitórias, o Flamengo acho que caiu de rendimento, e é óbvio que isso é culpa
da desorganização do futebol brasileiro, da porcaria do calendário, do fato de que eles continuam jogando em data FIFA, né? Menos do que antes, mas continuam jogando em data FIFA, que eles continuam fazendo um número de jogos muito acima. E é uma pena, porque, cara, era a reta final que, tudo bem, a emoção ela não está perdida, como a gente tem visto. Mas ela não está perdida muito porque os dois estão tropeçando. E não porque os dois estão voando, porque houve um momento que a gente falou, cara, é difícil alguém pegar esses dois times, né? O Cruzeiro tá lá tentando, se esforçando, mas é difícil alguém pegar esses dois times no nível que eles chegaram a apresentar no campeonato. Então, deveria valer como um alerta para a CBF, para tentar melhorar as coisas que a gente já não aguenta pedir mais, para que sejam melhoradas. Olhando para os jogos de hoje, eu acho que são tropeços muito diferentes. Eu acho que é claro que o torcedor rubro-negro ele fica muito magoado no momento em que ele podia praticamente ver o seu time assegurar o título brasileiro, porque eu acho que o Calçade falou, assim, são 5 pontos, faltando 12 para disputar, e lembrando, o Palmeiras joga os 3 últimos fora de casa, era uma vantagem muito grande, muito grande. Então, se o Flamengo vence hoje, acho que ele praticamente asseguraria o título, e essa mágoa do torcedor talvez seja compreensível. E só um parênteses, Jean, seria muito bom para o Flamengo chegar na final da Libertadores com essa margem de 5 pontos, que a pressão do Palmeiras aumentaria muito, né? Exato, porque aí fica aquela coisa, o título já é de um e o outro tem que ganhar a Libertadores. Porém, assim, apesar de entender essa decepção e essa mágoa do torcedor do Flamengo, a gente está falando de um clássico contra um time que briga por vaga na Libertadores. Então, olhando para isso, acho que o tropeço do Palmeiras jogando em casa contra um time que briga contra o rebaixamento, ele é maior do que o tropeço do Flamengo. Parece uma incoerência, porque você fala, o Flamengo perdeu e o Palmeiras empatou. É um clássico, né? Mas assim, é um clássico. Eu acho que olhar para esse jogo e acreditar na possibilidade de vitória do Fluminense, acho que qualquer um acreditava que o Fluminense poderia vencer. Sempre é possível. Sempre é possível. Então, acho que são resultados diferentes. Claro, o Palmeiras soma um ponto, o Flamengo não soma nenhum, mas eu acho que o tropeço, olhando para adversário, o mando de campo, o contexto, o tropeço do Palmeiras é maior. O foi uma decepção e foi uma frustração. Isso. Acho que é o Willian, lembrando que amanhã tem Juventude e Cruzeiro. Sim. Ganhar lá em Caxias não é fácil, mas se ganhar ele fica a 2 pontos do Palmeiras e a 4 do Flamengo. Lembrando, sem ter Libertadores. Sem ter Libertadores, porque enquanto eles estarão lá jogando a Libertadores, o Cruzeiro vai jogar aqui. E se continuar vencendo os jogos, se a vantagem for essa, de 2 pontos para o Palmeiras e 4 para o Flamengo, quando os dois voltarem, ele pode estar na frente do Palmeiras e é 1 ponto do Flamengo, sendo que o jogo pós-final de Libertadores é sempre o jogo da ressaca. O pós-Libertadores saca para quem ganhou e para quem perdeu. Para os dois. Exatamente. Então ele pode olhar assim, opa, de repente tem uma chance aí. O título do Cruzeiro, se acontecer, obviamente eu só vou começar a discutir isso de maneira concreta quando ele puder, em uma rodada, ultrapassar as equipes, vai ser a maior virada dos pontos corridos de todos os tempos, não na pontuação, mas olhando a força dos times que estão acima. Sim, e o que aconteceu na temporada inteira. Uma loucura. O momento desses times que estão acima. Eu ainda acho que a virada do Palmeiras para cima do Botafogo é imbatível, por enquanto. Eu tô entendendo o que você tá falando, eu entendi. Eu não acho que é uma loucura que você falou. Do meu raciocínio. Mas eu você acho acompanhou naquela época, eu não gostava do jeito que o Botafogo jogava. Sim. E achei um momento que não ia virar mais. E eu não acreditava, pelo menos ainda não... Agora acredito um pouquinho só, mas não acreditava na minha aposta que o Cruzeiro Mas se ganhar amanhã, ele não fica grande? Ele já tá grande. Não, mas ele olha no retrovisor, 2 pontinhos. Mas ele começa a jogar farol no retrovisor dos dois. Ele tem, não é estranho, não é nenhuma um negócio anormal achar que o Cruzeiro pode ganhar 15 pontos nos 5 jogos. O Cruzeiro tem Juventude fora de casa. Pode ser. Né? Não é um jogo fácil. Lembrando que ele tem 3 vitórias a menos que Flamengo e Palmeiras. Tem que tirar isso também. Corinthians em casa. Tem Ceará fora, recebe o Botafogo e sai para pegar o Santos na última rodada. Cara, você também tem mobilização, né? É uma mobilização que eu acho que o Jardim, o Leonardo Jardim pode conquistar isso, essa mobilização de um time quando você enxerga as coisas muito claramente, o que você precisa fazer. Com 15 pontos, o Cruzeiro pode ir a 79 pontos, a gente não sabe o que vai ser. Mas provavelmente vai ter que ultrapassar nos pontos, porque mas você, ele tem 3 vitórias e no saldo de gols não tem
O Flamengo tem 47 mas saldo de gols Libertadores da contra América. 24. Libertadores impacta muito tem que passar em pontos. Libertadores da América. Impacta muito nos outros dois. Sim, eles vão ter que antecipar jogo, eles vão ter que, de repente, Eu acho que poupar ainda tá distante. jogadores Aliás, na final da Libertadores. Vamos falar a verdade, isso também é um absurdo, né? Isso é muito bizarro. Se a gente olha para o padrão da Champions League, né, em que os times terminam seus campeonatos e aí, depois de tudo, tem um tempo... Nossa, É isso. aqui tá dentro. Aqui tá dentro, tá no meio do campeonato. Quer dizer, é um descaso com um campeonato que tem tudo para ser tão legal, né, como o Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ser um dos melhores do mundo, pela qualidade, pela quantidade de grandes clubes e tudo mais. É um descaso completo. Parece que a impressão que dá é que o Campeonato Brasileiro é um estorvo para a CBF, sabe? Pô, a gente precisa fazer um Campeonato Brasileiro. Como é que a gente fala? Põe aí os jogos no meio. Agora põe no meio do estadual Sempre também, no foi, meio de né? tudo, né? Se tirando do estadual, o resto é um estorvo para todo mundo, né? Porque quem manda são os presidentes da federação. Eles mandam, eles elegem e eles tiram. Daí o Edinaldo que não pode reclamar. Não ouve nem falar mais. A data FIFA ela foi mais cruel com o Palmeiras, porque, obviamente, perdeu pontos para o Santos, perdeu o jogo para um time que estava na zona do rebaixamento. Para 2 times que estavam no rebaixamento. Vou chegar lá. Desculpa. Agora perdeu de novo 2 pontos, dessa vez 2 pontos, em casa. E a briga direta entre Santos e Vitória, né? Tudo bem, tem Internacional ali também, vamos ver como vai ser o jogo com o Ceará e tal, mas tem uma briga direta os dois. Ele perdeu 5 pontos para essas duas equipes, né? Mas também o Flamengo hoje no jogo contra o Fluminense teve desfalques importantes, e tem 2 aqui, principalmente o Arrascaeta e o Vinha, que nem chegaram a entrar em campo, nem na relação estavam. A data FIFA acabou sendo mais cruel com o Palmeiras, que foi justamente quem não se opôs a essa mudança? Era normal que fosse assim, né? E por isso é muito discutível a postura do Palmeiras, porque o Flamengo pelo menos reclamou na hora que houve a mudança, né? Dizer que, enfim, os jogos do Brasileiro seriam disputados durante a data FIFA e não no final do ano. Então o Flamengo pelo menos lamentou e protestou. O Palmeiras não protestou e é meio óbvio que o Palmeiras teria maior prejuízo, porque um dos jogos do Flamengo era contra o Lanterna já rebaixado fora de casa. Então, assim, não tem muita discussão em relação a isso. Claro que naquela rodada em que o Palmeiras enfrentaria o Santos, né? Porque acho que hoje, claro que foi um tropeço e contou muito também. O Palmeiras não tinha 4, 5 jogadores importantes, óbvio que contou, mas eu acho que era o tipo de jogo que o Palmeiras tinha a obrigação de vencer, mesmo com o time que entrou em campo ali hoje. Contra o Santos, na situação que o Santos se encontra, com o elenco que o Santos tem, o Palmeiras com 12 desfalques, e é bom dizer também, né? O Palmeiras acho que fez uma bobagem, porque vai dizer, mas o STJD foi sacana, que marcou o julgamento do Alan justamente antes do jogo em que ele era mais importante. Então, se havia essa chance, era melhor você não pedir o efeito suspensivo, deixar o cara cumprir a suspensão quando você tinha todos os jogadores. Então, assim, somou-se a todos os desfalques da seleção, o desfalque de um jogador que hoje foi o melhor em campo do Palmeiras e que, de alguma maneira, foi responsabilidade do próprio Palmeiras também ter pedido o efeito suspensivo lá atrás. Então, acho que, sim, o Palmeiras foi mais prejudicado, era óbvio que seria assim, o próprio Palmeiras deveria saber disso, mas, curiosamente, quem reclamou na hora que colocaram os jogos do Campeonato Brasileiro no meio da data FIFA foi o Flamengo, não foi o Palmeiras. É bom a gente ressaltar isso. Porque a impressão que dá é que assim, o Palmeiras olhou a tabela e falou assim, a gente vai ter desfalques, mas são times na zona do rebaixamento, que brigam para não cair. Eu acho que dá, acho que fica melhor. Tem como ajustar isso aqui. A impressão que dá é que foi essa. O Palmeiras achava que dava para seguir pontuando ali, porque eram 2 times que estão lá na parte de baixo da tabela e dava para superar isso. Não contava com a queda de rendimento dele próprio. Exatamente. Na verdade, dava. Dele próprio. Mas jogou mal. O time futebol é feito de oscilação. O Palmeiras vinha num momento brilhante. A sequência... Quando isso foi decidido, estava no momento brilhante. 4-0 sobre a LDU, que vinha naquele momento. Você viu o Palmeiras voando. E o grande risco é você perder essa liga, né? Porque você fica muito tempo sem jogar, aí joga sem jogar com o time titular, tá? Sim. E quando é que vai conseguir botar esse time de novo em campo? Talvez só na final da Libertadores. Você acha que a final da Libertadores, porque queira ou não,
Acho que a gente que comenta futebol e principalmente quando a gente conversa com as pessoas nas ruas, com quem vive o futebol, cada um à sua maneira, para mim está muito claro que a aura da decisão da Libertadores está o tempo inteiro cercando essas equipes e é difícil para os jogadores... Eu estava hoje estudando, falando... Ficarem longe disso mentalmente, Lanús, né? Vendo as notícias do Lanús para o jogo que vai ter sábado com o Atlético Mineiro. E o Lanús, depois que se classificou, não teve grandes resultados, não teve grandes atuações. E o técnico, Maurício Pellegrino, falou com muita tranquilidade, gente, nós estamos muito pensando Tirando o pé, vai, Sul-Americana. E eles conseguiram classificação, eles vão jogar depois da Sul-Americana, as oitavas de final do Campeonato Argentino, tal, que segue. Tem isso também. Mas ele falou, não dá pra gente ignorar que tem ali uma final do Sul-Americano. Mas vocês acham que Flamengo e Palmeiras estão com a final da Libertadores na cabeça? Não é, tá de alguma forma. É que as não tem como não tá. diferente porque eles estão vivendo uma disputa rodada a rodada pelo Campeonato Brasileiro. LDU e Flamengo, é uma outra final. Palmeiras e Racing, era outra final. A gente estaria falando de outras coisas aqui. De um disputando o título, o outro que estava juntando os cacos, tanto faz se é um lado ou outro, mas você teria um brasileiro que já teria se recuperado e talvez tivesse numa rota para disputar o título e o outro pensando em Libertadores. Agora, os dois juntos, em Brasileiro e Libertadores, eu acho que gera essa rivalidade, ela tá o tempo todo no ar. Há anos. Ela gera desgaste. Vocês acham que está interferindo de alguma forma? E ela vai... Claro. Eu acho que tem um peso psicológico. E tem o pós. Ainda tem a final para ser jogada. Sim. E tem os dias... Sim. A gente não sabe qual vai ser o impacto no brasileiro. A gente não sabe, cara. Porque eu acho que desculpe, Jean, eu acho que é um pacote. Tá, William? Eu vejo o pacote. Como o Jean falou, Calçado disse, o calendário, os jogos da data FIFA atrapalhando as equipes, a preparação, tem a parte física, tem a maneira como elas se classificaram na Libertadores, que gerou um desgaste. Eu não estou falando só físico-mental, e aí eu não vou entrar, não sou especialista, mas questão do cortisol, como isso reage no corpo das pessoas, a estafa, alguns jogadores ainda lutando por vaga em suas seleções na Copa do Mundo, então também tem essa questão que é positivo o cara vivenciar isso, mas também é óbvio que tem uma adrenalina ali, e a necessidade de ganhar, e a rivalidade, e é óbvio que eles estão pensando ou vivenciando de algum jeito, cada um, a final da Libertadores. Também é óbvio que eles sabem e não querem fazer isso nos jogos. É óbvio que nenhum jogador ainda agora tem a final da Libertadores, vou tirar pé. Não. É que você se desconectar de tudo isso e para você entrar em campo para enfrentar, por exemplo, o Vitória, que é um time que entra lutando pela Libertadores dele, que é a permanência, com uma euforia positiva, um time que não se entrega, raçudo, que vai se defender, que quando joga na sua casa, não foi o caso de hoje, a torcida ensandecida, sabe? Você está enfrentando momentos, o Santos, por exemplo, que o Palmeiras joga a vida o tempo inteiro. O Flamengo pega o Fluminense está bem. Quando pegou o Sport, o Sport fez um gol, o Flamengo não jogou tão bem, o Sport teve 2 expulsões, deu uma goleada, mesmo sem jogar tão bem. Não dá para render do mesmo jeito. Não dá para fingir que nada acontece. A final da Libertadores certamente não sai da cabeça dos caras. Isso eu entendo que sim. Agora, se tiver que atribuir peso, atribuo muito mais o peso aos desfalques, à data FIFA, a quantidade de jogos. Acho que assim, para mim tá muito mais aí. Até porque o que a gente vê é que essa rivalidade que se criou entre Flamengo e Palmeiras é uma rivalidade tão intensa que a disputa do Campeonato Brasileiro é uma disputa que gera nos torcedores o tempo todo uma série de esforços de retórica, de narrativa, de não sei o quê. Tá todo mundo, o que eu quero dizer assim, tá todo mundo ligado no Campeonato Brasileiro o tempo todo, apontando o dedo para isso, apontando o dedo para aquilo. Não é que alguém largou o Campeonato Brasileiro. O torcedor tá muito imbuído e muito compenetrado para ver o que acontece no Campeonato Brasileiro. E tá muito claro que os torcedores desses dois times assistem os jogos desses dois times, viva os pontos corridos, como se fossem ambos jogos do seu time. Então, assim, o flamenguista assiste o jogo do Palmeiras como se fosse o jogo do Flamengo, o palmeirense assiste o jogo do Flamengo como se fosse o jogo do Palmeiras. Com lupa na arbitragem. E estão certíssimos. Acho que assim, isso é legal dos pontos corridos. E para o torcedor que está acostumado com isso e que já sabe no começo do campeonato quais serão seus adversários na briga por um título, o cara tem que começar isso na primeira rodada.
Não precisa esperar a 30ª para saber que o Flamengo é candidato ao título ou que o Palmeiras é candidato ao título. No ano que vem, eu acho que eles vão estar brigando não. Mas tudo isso para dizer, assim, o Campeonato Brasileiro é muito importante, é muito grande, os torcedores estão super empenhados e mais. Mas é um estouro. Vários desses jogadores, é o estouro para a CBF, vários desses jogadores que entraram em campo nestes últimos jogos, tanto do Flamengo como do Palmeiras, sabem que eles não são titulares e que eles não vão começar jogando a final da Libertadores. Então, assim, não teria nem aquela argumentação, aquele olhar de dizer, tô tirando o pé porque se eu me machucar, eu não jogo a final da Libertadores. Olha, pega a escalação do Palmeiras hoje, você vai ver que 5, 6 jogadores ali sabem que eles não vão começar jogando. O próprio Flamengo também. O Flamengo, na hora que perde, que não coloca o Arrascaeta nem no banco de reservas e coloca em campo alguns jogadores que podem sonhar, mas assim, que o Cebolinha saiu do banco, mas assim, para eles sonharem com uma possibilidade de titularidade na Libertadores, eles têm que fazer, assim, atuações exuberantes nos 2 próximos jogos. O Cebolinha ganhou pontos, eu acho que... Contra o Sport. Da FIFA pra cá. Ganhou, mas acho que... Não vai começar a jogar. Exato, mas não vai ser um titular. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem isso também, que, na verdade, esse seria um contra-argumento para dizer, bom, se você quer brigar por uma vaga no time que vai jogar Libertadores, você tem que jogar 10 vezes mais. Isso não aconteceu, nem num time e nem no outro. Porque, como o Calçade falou, acho que, tecnicamente, vários bons jogadores tiveram muito abaixo nos 2 times. O que entristece é que a gente vem aqui e, ao longo do ano, de janeiro até dezembro, e a data, esse período também é curto, a gente só empilha problema. Você não consegue falar de outra coisa. De tudo que atrapalha e trabalha contra a competição. Porque você tem uma situação estabelecida e as pessoas que são responsáveis. E é nosso dever apontar. Então, a gente, quando quer entrar na disputa verdadeira no campo, é muito difícil você tirar tudo isso da frente para falar. São raros os momentos que você fala puro, do futebol puro, sem entender tudo aquilo que interfere. Bom, mudança no calendário, o Flamengo tem todo o direito de reclamar, todo o direito. Só que o seguinte, o que fez a CBF? Eu tenho um problema, o ano que vem, é um problema de 2026, mas eu já aviso, 2027 também vai ter, em 28, ou seja, você tem que resolver. Tem todo ano agora. Não adianta resolver em setembro, para o ano seguinte. Você já pode começar a resolver o de agora para depois, porque a FIFA já tem o calendário dela. A Sul-Americana, se você perguntar, tem o calendário dela. Né? O problema é que a CBF espera o calendário das federações, e esse ano teve uma mudança drástica, né? Não sei o que eles fizeram para os presidentes de federações ficarem caladinhos, né? Não sei. Né? Desconfio. Não. Mas aí, o que acontece? Se o campeonato vai do jeito que estava programado, você teria 20 clubes terminando o campeonato dia 21, né? 21 de dezembro. E começando o estadual dia 11. Isso. Essa conta não bate... Você não tem nem férias e nem pré-temporada. Não sei o que eles iam fazer. Aí, eles preferiram criar o problema para 4 clubes, ou 2, porque você tem as semifinais, aí de Copa do Brasil. 2 vão cair fora e 2 clubes vão ter um problema, que vão decidir mais para frente e depois vão ver o que fazem em janeiro. Você fala assim, bom, eu tenho 2 problemas ao invés de 20 problemas. Agora, isso vai continuar. Esses dois problemas são com os principais times do futebol brasileiro e sul-americano no momento. Mas nem aí, né? Então, você conta com a sorte, né, de Flamengo e Palmeiras não estarem nas semifinais da Copa do Brasil. É verdade. Foi a partir daí que eles fizeram a mudança. Aí seria um caos. Vamos ouvir o que o Felipe Luiz tem para explicar depois dessa vitória do... Os confrontos contra Mirassol e Vitória vêm se tornando um grande ponto de discussão quando se analisa a campanha do Palmeiras no campeonato. O time de Abel Ferreira foi bem em boa parte do Campeonato Brasileiro, mas deixou escapar pontos importantes justamente contra equipes que teoricamente não estavam no mesmo patamar competitivo. Essa diferença de desempenho pode ter sido decisiva na reta final da competição. Ao todo, o Verdão somou apenas 3 pontos de 12 possíveis frente Mirassol e Vitória, sendo 2 pontos contra o Vitória e apenas 1 ponto contra o Mirassol. O aproveitamento muito abaixo da média contrastou diretamente com a performance sólida vista contra clubes da parte de cima da tabela, onde costumeiramente o Palmeiras se impôs técnica e taticamente. A irregularidade nesses duelos expôs um problema recorrente:
A dificuldade do Palmeiras em furar defesas mais compactas e lidar com times que adotam estratégias reativas. Tanto Mirassol quanto Vitória souberam aproveitar isso, controlando espaços e explorando erros alviverdes, o que resultou em partidas frustrantes para o torcedor palmeirense. Enquanto os confrontos decisivos contra adversários tradicionais costumam motivar ainda mais a equipe, os jogos considerados obrigatórios parecem ter sido um ponto de desconexão. A oscilação nesses compromissos criou um buraco na tabela de classificação que, no fim, pode ter custado uma arrancada mais firme rumo ao título. Comparado ao seu desempenho geral no campeonato, os números nesses duelos chamam ainda mais atenção. Em um torneio onde cada ponto perdido pesa, especialmente na parte final da disputa, tropeçar 4 vezes diante das mesmas duas equipes acaba se tornando determinante para o desfecho da temporada. Outro ponto de destaque é que muitos dos concorrentes diretos do Palmeiras conseguiram pontuar bem contra Mirassol e Vitória, o que aumentou ainda mais o impacto negativo da campanha alviverde nesses embates. A diferença de aproveitamento nesses jogos intermediários é justamente o que costuma definir quem ergue a taça e quem fica pelo caminho. No fim das contas, ao olhar para trás, é impossível não considerar que esses tropeços foram decisivos. Os pontos desperdiçados diante de Mirassol e Vitória não apenas diminuíram a margem de erro do Palmeiras, como também colocaram pressão adicional em partidas maiores. Em um campeonato tão equilibrado, esse tipo de vacilo pode sim ter custado o título.